Gente, boa tarde, horário alternativo hoje. Vamos lá para Hebreus 12, versículos do 12 ao 29. Nós dividimos Hebreus 12 em duas ministrações, por se tratar de dois assuntos distintos, né? Não totalmente, mas que dariam duas ministrações, por isso que a gente dividiu assim. E a gente vai, isso, do 12 em diante, do 12 ao 29. Versículo 12. Hebreus 12, do 12 ao 29. do 12 ao 29. Amém. Para quem está anotando, o tema da mensagem é uma conversa sobre o reino. Eu não achei tema mais interessante que esse, então eu coloquei esse mesmo. Uma conversa sobre o reino, que é o que a gente vai tentar ter aqui. E esses versículos do 12 ao 29, eles vão relembrar a gente algumas coisas, alguns aspectos sobre como a gente pensa o reino, como a gente pensa as coisas tanto terrenas como as coisas eternas. E isso Hebreus é tudo sobre Jesus, né? E isso, ele meio que traça um paralelo daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é muitas vezes, diariamente, né? A gente tem a mania insolente de tentar eternizar coisas que são passageiras, coisas que são temporárias, né? A gente tem a mania, né? Aquele poema enigmático, aquele poema clássico, né? Seja eterno quanto duro. E exatamente, essa coisa de querer que as coisas eternizem, que as coisas sejam eternas, e essa coisa é uma coisa que eu estava até falei com o Giovanni, a gente conversando aqui sobre o momento da vida dele e de coisas que nos cercam, né, coisas bem particulares. A gente chegou a comentar que as pessoas têm a mania de querer viver o amanhã, querer viver o ano que vem, querer viver o Natal sem nem ter chegado. E esse ímpeto de querer com que as coisas sejam eternas, que as coisas materiais sejam eternizadas e que ninguém nunca morra, né? E aí eu até que entendo o espiritismo, né? Quando ele fala que ninguém morre, apenas se reencarna em outros corpos, porque é o sentimento que nós temos, né? De querer que as coisas se eternizem. Vai falar? Não, só não lembro. De querer com que as coisas se eternizem, que as coisas sejam para sempre. E uma das consequências, e talvez seja a maior das consequências do pecado de Adão, foi com que a morte então reinaria, né? Com que as pessoas iriam nascer, as pessoas iriam crescer e as pessoas iriam morrer. E acontece isso também em Eclesiastes 3, né? Quando o poeta fala que tudo é vaidade, que no fim das contas tudo morre, tudo acaba no final, né? Então a gente vai ter uma conversa hoje sobre o reino, sobre algumas coisas que são únicas e algumas coisas que são passageiras. Alguém se habilita em ler o 12 e o 13 para mim? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para com vossos pés, para que o que não queja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Legal. Uma coisa, gente, que é bom a gente observar, que muita gente ainda não entendeu, é sobre a pluralidade da igreja, né? E é legal, e é interessante quando a gente fala de pluralidade da igreja, porque o apóstolo Paulo fala que a igreja ela caminha para uma unidade, né? Então, como é que alguma coisa pode ser tanto plural e ao mesmo tempo caminhar para uma unidade, né? O aspecto de pluralidade que a gente está tratando aqui não significa que cada um, com suas ideias únicas e pessoais, com suas vivências, com suas experiências, vão traçar um paralelo e que cada um vai ter uma significância diferente. Não é isso. A pluralidade da igreja é que pessoas
distintas, com vivências distintas, elas caminham para um mesmo objetivo, né? O reino, na verdade, essa palavra, esse termo, né, etimologicamente bíblico, significa que a gente caminha para juntos morar no céu, né? A gente tem o mesmo destino e a gente é servo do mesmo Deus, né? Esse mesmo Deus, ele tem os mesmos cumprimentos e diretrizes, né? Ele não pega certas objetividades para uma igreja e certas objetividades para outra igreja. Ele é um só, ele é imutável, ele é soberano. Então esse reino que já está estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, ele já existe, ele subsiste, na verdade. Ele nos espera, né? Ou a gente espera ele, né? Como você queira imaginar, como você queira projetar isso. E o que acontece é que na terra, nesse momento que a gente está aqui hoje, nós já estamos experimentando o reino, né? E aí onde eu explico o que significa a pluralidade de igreja para uma unidade de igreja, né? Até que todos sejam um, né? Até que todos estejam em um só, que é em Cristo, né? E o livro de Hebreus, ele é tão magnífico, ele é tão Jesus, porque até essa passagem de Hebreus 12 a 29, ele vai comunicar uma coisa que Jesus disse lá atrás, né? Não se preocupe em acumular bens para hoje, acumular bens para essa terra, acumular bens para esse plano, acumular riquezas, que são riquezas que você talvez não vai conseguir gastar tudo no fim da sua vida. Então não seja esse tipo de pessoa, né? Porque o reino experimentado, e aí o que é o reino experimentado? É quando a gente juntos consegue imaginar uma realidade que seja diferente da realidade que o mundo caminha, né? Como eu já cansei de falar aqui para vocês, né, o ser do mundo significa seguir o padrão do mundo, né? Então, quando as pessoas mais religiosas falam tal coisa é do mundo, elas provavelmente estão falando tais coisas não são gospel, né? Ou tais coisas não são da igreja que ela frequenta. Mas quando a gente que lê a Bíblia pelo aspecto mais inteligente da coisa, quando a gente fala de tal coisa é do mundo, é que tal coisa segue o padrão do mundo. E quando Jesus fala não se amolde, né? Ou seja, não se encaixe nos padrões do mundo, ele não está falando da música que é secular, ele não está falando da roupa que é vulgar, ele está falando dos padrões que o mundo te leva. E um dos padrões que o mundo nos leva a imaginar, que nos leva a crer, é que tudo começa aqui e tudo termina aqui, né? Essa ambição de querer tirar Deus da criação, né? De querer dizer pra gente que o mundo nasceu de um acaso chamado Big Bang, tudo nasceu ali e que a gente ao acabar vai virar adubo, ao morrer vai virar adubo, não existe nada depois daqui, é uma diretriz do mundo, é uma diretriz que o mundo quer encaixar em nós. E isso, gente, não só é algo filosófico e científico que vai envolver com a nossa vida, que vai envolver com a forma que a gente... Mas isso vai atingir todas as outras áreas da nossa vida. A forma que você gasta seu dinheiro vai atingir, a forma que você trata os seus pais, isso vai te atingir, a forma que você enxerga o casamento vai te atingir, a forma que você enxerga o relacionamento com o seu vizinho vai te atingir, sabe? Porque no fim das contas, quando nós somos o tipo de pessoa que mais fala de amor, que mais prega amor, que mais diz que o amor é isso, que o amor é aquilo. E então nós temos que ser o tipo de pessoa que mais preserva isso, né? Porque falar de amor e em certa instância dar amor para alguém é fácil, né? Até uma pessoa ruim, perversa, consegue amar o seu filho, por exemplo. O difícil e talvez o exercício que nós cristãos estamos tentando fazer é preservar o amor, né? Manter esse amor, para que esse amor exista, né? Eu tenho uma frase comigo, eu não sei, não é minha, porque eu peguei de algum lugar, mas eu não lembro de que lugar que eu peguei. Por isso eu vou falar que é minha, até eu lembrar de onde eu peguei. Eu sempre falo que o maior objetivo do pai com seu filho é não deixá-lo morrer, né? Até os 5 anos, 6 anos, ou mais, até os 10 anos, até ele conseguir andar
né, comer com as próprias mãos e fazer as coisas com as próprias mãos, você tem que deixar ele não morrer. E além disso, né, até os 18 anos, o seu objetivo é não deixar ele morrer. Eu lembro quando a Júlia, vocês lembram, né, quando a Júlia chegou aqui, é um cuidado para pegar aquela criança, né? Qualquer coisa se acontecesse, se ela caísse, pronto, morria. Então tem que alimentar para quê? Para não deixar morrer. Tem que fazer dormir para quê? Para não deixar morrer. Então tudo que você faz é para não deixar o seu filho morrer. E aí quando o seu filho cresce, o seu filho vai construir a família dele, aí você meio que se sente desobrigado a cuidar dele, né? Então agora eu não amo mais meu filho, né? É óbvio que você não fala isso, mas você comunica isso, você expressa isso, né? O que é a pensão alimentícia? É até o meu filho se formar. Depois que meu filho se formar, eu não tenho mais obrigação com ele, ou seja, eu não amo mais meu filho. Então os gestos de amor, gente, eles podem ser demonstrados por qualquer pessoa, né? Qualquer tipo de pessoa. Você pode fazer uma marmita aqui, entregar para um mendigo. Gestos de amor, eles podem ser comunicados. O difícil e o exercício que a gente tenta fazer para tentar ter um relampejo do que é o reino é preservar o amor, né? Preservar o amor entre os irmãos. E isso que a Cristina acabou de ler nos versículos 12 e 13, eles falam exatamente sobre isso, né? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado, né? Façam caminhos retos para os seus pés. O que isso significa, gente? O que significa fazer um caminho reto para que as pessoas que venham atrás de você, elas não se perturbem, né? Isso é uma demonstração de amor, e isso quebra aquilo que a gente mais prega contra, né? Que é o egoísmo. É você achar que toda a sua vida ela é unicamente sobre você e depende unicamente de você, né? Então, um dos atos mais bonitos que você possa ter é construir uma família, né? Eu estava conversando com alguns amigos, todos já têm família, né? E a gente meio que chegou nesse papo bem filosófico sobre isso, né? Que o cara o famoso cara egoísta é o cara que não quer ter família, né? E isso eu fiquei pensando sobre isso por muito tempo, e hoje eu entendi o que eles quiseram dizer com isso, né? Porque eles querem viver uma vida de solteirice, né? Fazendo o que querem, o que der a telha. Eles não querem ter responsabilidades, eles não querem ter uma casa para pagar a conta, eles não querem ter uma mulher para auxiliar, eles não querem ter filho para cuidar. Então eles são egoístas, eles só pensam em si, né? Eles só querem preservar a sua carcaça, né? Deixar mais bonita possível, embelezar a sua carcaça e preservar a sua carcaça por muito tempo. E ontem mesmo, quando eu estava na pelada, eu ouvia uma pessoa falar: fulano não deixa fulano vir jogar bola, e é por isso que eu não quero casar agora. Então isso a gente escuta várias vezes. Isso é um ato egoísta, isso é uma atitude egoísta. Eu não quero me comprometer com nada, então eu vou viver minha vida aqui do meu jeito, só eu e Deus, ou só eu e eu mesmo, né? E manter o meu rosto mais bonitinho possível por muito tempo, né? Então isso é um ato egoísta. Dentro do aspecto que a gente está tratando aqui, e todo esse meu rodeio que eu dei foi para chegar nesse ponto, para falar sobre o reino, é que talvez a gente deva pensar o reino, gente, fora da caixa que é a igreja, né? Essa palavra é uma palavra muito usada pelos coaches da vida, né? Mas ela serve muito para a gente. O que é pensar o reino fora da caixa que é a igreja? Pense o reino fora do seu culto domingo, né? Pense o reino fora da sua oração que você faz diária, fora da sua leitura bíblica que você faz diária. Pense o reino como preservar quem precisa ser preservado, cultivar o que precisa ser cultivado. Por exemplo, aquela sua amizade que você tem há muito tempo e que às vezes acontece que vocês, né, tem atritos, tem conflitos, mas é uma amizade que precisa ser preservada. Tente preservar essa amizade. Pelo seu testemunho, essas pessoas elas virão a Deus, né? Uma coisa que eu sempre tento manter comigo é que eu tenho um sonho que todos os meus amigos se convertam, todos os meus amigos conheçam Jesus, mesmo sabendo que não vai ser possível todos os meus amigos conhecerem Jesus, porque talvez eles não queiram mesmo, mas é saber, é ter a consciência de que qualquer coisa que falarem para eles sobre Jesus e qualquer coisa que falarem para eles sobre o reino,
E qualquer coisa que falarem para eles sobre igreja, eles vão me consultar. Eles vão chegar até mim e vão me perguntar: Jonathan, qual a tua opinião sobre isso? E isso é muito bom. E preservar essa confiança, essa amizade, também é uma forma de pensar no reino. Marcos, lê aí pra gente o 14, dá uma despertada. E aqui, gente, eu elenquei 3 pontos, que agora a gente vai entrar numa dogmática um pouco mais diferente, que é que nós precisamos ser santos, né? E isso é um chamado que todos nós cristãos temos. O chamado maior do cristão é ser santo, né? Então por isso, quando você escutar alguém falar assim: ah, eu acho que o meu chamado é cantar, sabia? Eu canto bem, eu acho que o meu chamado é cantar. Eu acho que eu vou cantar. Eu acho que o meu chamado é pregar, eu vou pregar. Eu acho que o meu chamado é isso, é aquilo outro. E aí eu vou te dar uma dica para você chegar na cara do rapaz ou da moça e fala: sabe qual é o seu primeiro chamado, cara? Ou moça bonita? O seu primeiro chamado é ser santo. Você já se prontificou a isso, né? Antes de qualquer exercício, gente. E aí vai dar um bom post de Instagram essa minha frase, viu? Antes de qualquer exercício eclesiástico, antes de qualquer prontidão na sua igreja local, você tem que preservar a santidade. Você tem que olhar para você. O único momento, gente, que eu aconselho vocês a olharem para dentro de si é para enxergar o pecado. O único momento que eu aconselho vocês a olharem para dentro de si é para enxergar a sujeira que existe em você e limpá-la. Esqueça essa coisa de que você tem que olhar para o seu âmago e enxergar a beleza lá, porque lá existe uma coisa bonita. Você sabe, você no início do ano você foi ministrado sobre depravação total. Você sabe que você é depravado, você é mau, você é ruim. Essa coisa bonitinha é só o seu rostinho por fora, mas dentro de você existe maldade, existe amargura. E se te deixassem sozinho em um lugar por 24 horas, você, para fazer tudo que você quisesse, das piores atrocidades você seria capaz de cometer. Se não, você seria capaz de ajudar outras pessoas a cometer, porque isso é o que nós somos, né? E se Jesus tirasse a graça dele de nós provavelmente faríamos as piores das atrocidades. Então nós precisamos ser santos por 3 motivos e 3 razões, né? Pela qual nós precisamos ser santos. Primeiro, pelo que o Marcos leu agora: vivendo em paz com todos, sem perder os princípios da palavra. E Lutero tem uma frase muito legal, né, que ele fala que a paz, se possível, né, a palavra a qualquer custo. Então você pode manter a sua relação com o seu amigo, com a sua amiga, em paz, tranquilo, mas sem perder os princípios da palavra, que é o essencial, né? Quando a relação de vocês começarem a funilar e você começar a perder os princípios de Cristo, você começar a perder a essência de quem você é, de que você é um redimido, de que você é santo, aí você dá aquela segurada, você dá aquela afastada, que talvez não seja o lugar para você ir, tá? E antes de prosseguir, as pessoas tem 2 significados, né, para santos, né? Quando as pessoas falam ninguém é santo, elas estão querendo dizer que ninguém é perfeito, né? Mas santo não significa perfeito, nunca significou perfeito. Vai significar um dia no céu, aí sim, nós seremos santos, perfeitos. Mas nunca significou perfeito essa palavra aqui entre nós. Então quando alguém fala, ninguém é santo, fulano não é santo, sei o que, todo mundo imagina. Eu entendo que a pessoa está querendo dizer que ninguém é perfeito, né? Porque ela não entende o que significa santo. Mas, biblicamente, santo também significa, etimologicamente, separado, né? Eu não gosto desse conceito. Ser santo é ser separado, ser santo é ser separado. Eu não gosto muito desse termo. Então, o que santo realmente significa para nós de uma maneira bem prática? Ser santo, gente, é uma pessoa que odeia o pecado e ama a Deus. Então, se eu mais compacto com o pecado do que amo a Deus, eu não sou santo. E se eu mais amo a Deus e me distancio do pecado, eu sou santo. Ou eu estou em um caminho de santidade, né? Então quando alguém te falar, ninguém é santo, você fala, cara, ninguém é perfeito, mas santo sim, tá? E a pessoa vai tentar entender.
um pouco melhor. Ou então você pode também usar um outro termo bem prático, né? Você acha que a irmã Dulce nunca falou palavrão, hein? Aí ele já vai sacar o que significa santo, né? E aí ela virou santa, viu? Então, santo não é perfeito. Santo é alguém que está buscando ausentar-se do pecado e procurar amar a Deus. Versículo 15, Cris. Sendo cuidadosos com nossos irmãos no falar, servir e pregar. Gente, a nossa conversa hoje, ela é toda sobre o reino. Ela é toda sobre a nossa ânsia e a nossa caminhada para a unidade aqui em Cristo, né? E nós tivemos um caso recentemente, né, do nosso irmão Micael, que se ausentou do nosso ministério, e a gente ora por ele, todo culto a gente ora por ele, a gente tem orado por ele, e a gente tá cansado de falar que a gente não quer ele na adoração livre, a gente quer ele em Deus. Então, se ele encontrar Deus em algum lugar por lá e a gente souber disso, a gente vai estar super feliz, a gente vai estar mega feliz. O importante é que ele esteja bem e que ele não esteja no pecado, né? Esse é o nosso maior objetivo. Se isso acontecer, a gente vai fazer questão de agradecer a Deus eternamente por isso, tá? Mas o que acontece, gente? Muitas igrejas, elas têm a mania meio que idiota, né, de pegar no pé das pessoas, né, para tentar manter a pessoa na igreja, né? Aí vai na casa da pessoa, aí vamos pra igreja, porque você tá afastado, aí incomoda, sabe? Eu lembro de alguns momentos que eu saí da igreja e as pessoas iam na minha casa, nunca foram na minha casa, nunca foram para saber como eu tava, mas só foi eu parar de ir pros cultos. Todo mundo já foi lá na minha casa, e aí, porque você tá assim, volta pra igreja, Jesus te ama, sei o que, e pá, eu vou morar com você e tal. No fundo, gente, o interesse, ele é comercial. O interesse é numérico, sabe? O interesse não é pela sua vida. O interesse não é para que você esteja bem, né? O interesse não é para que você realmente continue congregando, continue em amor, continue caminhando no evangelho. O interesse é visionário, é que você continue lá, porque sua oferta, o seu dízimo é importante, né? Óbvio que eu não vou generalizar, algumas igrejas realmente se preocupam com os irmãos que estão perdidos, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que quando a gente não preserva o amor, quando a gente não preserva a unidade, isso tende a acontecer. Isso vai acontecer, né? Eu acho que você conhece muitas igrejas que trocam de membresia a cada mês, né? Nesse mês essas pessoas estão na igreja, mês que vem troca todo mundo e vem outras pessoas para essa igreja. Por quê? Porque não há cuidado pastoral. Ninguém está preocupado nenhum com a vida de ninguém na igreja, né? E quando eu falo preocupado, gente, é realmente preocupar-se, de doar-se um pouco do seu tempo, da sua vida, para orar por aquela pessoa, para chorar com aquela pessoa, para sorrir com aquela pessoa, né? E realmente ninguém tá nem aí os membros da sua igreja. Então não adianta a gente pensar em um reino, primeiramente um reino sem rei, né, que é Cristo, e um reino sem pessoas que fazem parte desse reino, queiram fazer parte desse reino. É por isso que é egoísta eu pensar numa vida que tudo começa em mim e termina em mim. Não adianta eu pensar no evangelho onde Cristo, ele não é o centro, ele não é o rei. Não existe reino sem um rei. E a gente tem um rei, que é Cristo, né? A gente tem um rei que doou sua vida por nós, que morreu por nós, como foi lido no catecismo, né? Ele sacrificou por nós, ele nos livrou do inferno, né? Como pessoas cegas, nós estávamos indo para o inferno, assinando a nossa própria condenação, e ele nos livrou, né? E ele nos pegou pelo colo, nos deu uma vida, nos deu uma morada, e hoje nós estamos com ele. Então ele é o nosso rei. E temos pessoas que vão complementar esse reino junto com ele, né, na eternidade. Então qual é a importância? E aí você pode estar se perguntando, né? Talvez você esteja se perguntando, né?
Existe diferença, Jonathan, entre a igreja, a igreja no sentido geral, e o reino? E tem, tá? Por exemplo, a gente sabe que muita gente que está na igreja não vão ser salvas, não são salvas, né? Elas estão na igreja, mas daqui a pouco elas vão sair, se desviar, né? Elas estão emocionadas na igreja e tal. Então eu já cheguei a falar sobre isso aqui, né? E o reino, gente, é algo que, como eu falei, antes da fundação do mundo já está instaurado, né? Se existe um livro da vida, esse livro da vida foi feito antes da fundação do mundo. Então já existe todas as pessoas que estarão nesse reino, né? Então, o reino, ele se trata de coisas que são eternas, né? A gente sabe que uma vez salvo para sempre, então nós seremos eternos. Então coisas eternas precisam ser preservadas. E o que é eterno no nosso meio? O amor, a amizade, a fraternidade, a união. Então tudo isso ele precisa ser aplicado e manifestado para a nossa santidade. Nós precisamos ser santos, não pondo nossas convicções de fé à venda ou negociar nossos valores cristãos por bens terrenos. Cara, eu posso citar aqui uma lista de coisas que cristãos fazem e põem a sua fé à venda, põem a sua fé em jogo, tá? Posso citar várias, tá? Mas eu vou citar só duas para vocês terem uma noção, tá? Eu vou citar duas. Primeiro, eu vou citar uma que um homem faz, vou citar uma que a mulher faz, tá? O homem, para negociar quando ele negocia a sua fé, o que ele faz? Ele mente para a mulher, falando qualidades que ele não tem, né? Falando coisas que ele não é. Ele faz coisas erradas, ele compra coisas que não são desnecessárias e tudo para ter o seu prêmio, né? Que é a mulher, né? Outra coisa que o homem faz é na educação dos filhos, né? Para o seu filho não ir para um caminho ruim, ele obriga o seu filho a fazer certas coisas, né? Ele obriga o seu filho a ser igual a ele, né? Porque ele é um cara frustrado. Então, tudo que ele não é, ele quer projetar no filho dele. Ele quer que o filho dele seja o que ele não foi. E isso é uma maneira de você negociar a sua fé, né? Você não está sendo cristão, né? E a mulher, como é que ela negocia os seus princípios cristãos? Quando ela compra além do que pode comprar, né? Ela sabe que ela não vai poder pagar, mas o seu pecado é tão grande, a sua avareza é tão grande que ela vai lá e compra mesmo, estoura tudo e fica devendo depois, né? Quando a mulher também se veste vulgarmente, né, simplesmente para atrair um homem, para competir contra a mulher, né, ela está negociando seus princípios bíblicos. Ela está dizendo para Jesus que Jesus, pouco me interessa a tua opinião sobre como eu me visto, eu vou me vestir para aquele rapaz, eu vou me vestir para aquela mulher. E uma coisa que eu sempre falo, e foi uma pergunta que a Samile me fez, inclusive: qual a mulher que tu quer para tu casar? Eu falei: eu quero uma mulher que ame Jesus acima de mim, primeiramente, porque ela amando Jesus acima de mim, ela vai me amar da maneira correta, né? Da maneira que eu espero que ela me ame. Então nós precisamos ser santos, gente. Não é porque é legal ser santo, ou vai nos colocar em uma categoria A da sociedade, ou vai nos colocar numa categoria A de quem vai subir para o céu. Não, nós precisamos ser santos porque ser santo faz parte de quem faz parte do reino dos céus. É uma característica de quem faz parte do reino. É uma característica de quem vai morar na eternidade, tá? Então duvide muito daquelas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs de verdade e que não preservam a santidade e que não mantêm santidade no seu coração, né? Elas falam muito. Primeiramente, eu já duvido de quem fala muito para muita gente, né? De quem está todo o tempo se justificando, né? Está todo o tempo contando suas qualidades para os outros, está todo o tempo dizendo o que fez, né? O que pretende fazer, como Jesus é grande na sua vida. Eu já duvido dessas pessoas. E é um ego inflamado, né? E
já duvido dessas pessoas. Então, nós precisamos ser santos justamente porque Jesus é santo, e esse já é um motivo, nossa, incrível para a gente procurar ser santo, né? Porque nós precisamos imitá-lo. E segundo, porque é uma característica de quem mora no céu. Então, quem vai morar no céu, ele vai ser santo. Então, desde já nós já estamos nos preparando. E não é que a gente queira instaurar um reino na terra. Não é que a gente queira que todo mundo seja santo, né? O Iago Martins é um pastor que eu sou muito fã dele. Ele bate muito nessa tecla sobre Estado laico, né? E as pessoas tendem a imaginar, tendem a pensar que Estado laico é Estado ateu, né? Laico, ateu. Então, tipo, você não pode fazer culto, você não pode desejar que princípios cristãos sejam aplicados na sociedade, porque isso aí já é um Estado religioso. E não, né? O Estado ateu um ateu seria um Estado que religião nenhuma, o Estado não pode ter princípio de religião nenhuma, né? O que já é uma contradição, porque o próprio ateísmo já é uma religião, né? É uma forma de pensamento. E aí o que o Iago Martins sempre fala, e que eu acho super interessante, é nós pensarmos um Estado laico, verdadeiramente laico. Pegar coisas do espiritismo, pegar coisas do catolicismo, pegar coisas do cristianismo, pegar coisas da Umbanda, pegar coisas do islamismo. De cada coisa, se for alguma coisa útil para a sociedade, que isso seja impresso na sociedade, para um bem comum. E a gente, nós que somos cristãos, sabemos que o cristianismo tem muitas coisas para o bem comum da sociedade, muitas coisas mesmo. Só que a gente só pensa em quê? Aborto, o cristianismo é contra a maconha, é contra o homossexualismo, a gente só pensa nessas coisas, né? E por isso que a gente fala, não, é um Estado laico, essas coisas não podem ser interferidas aqui. E a gente sabe que no fundo é só um jogo político mesmo, porque se hoje a gente sabe que, se hoje está lá na nossa lei que roubar é crime, é porque lá atrás, lá no Antigo Testamento, né, alguém falou que roubar era pecado e ninguém roubava, né? Se hoje a gente sabe que matar é crime, é porque lá atrás, né, está escrito na Bíblia que matar é pecado. Então, muitas coisas que existem na nossa sociedade é da Bíblia, né? É emprestado da Bíblia. Queremos nossos direitos autorais, né? Brincadeira. Marcos, versículo 25, por favor. Lá dos céus. Então, como eu já falei, nós temos conselhos bíblicos, né? Nós temos princípios bíblicos. A palavra de Deus é quem nos conduz, né? A palavra de Deus é quem nos diz se nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo, né? A palavra de Deus que nos dá diretrizes para tudo da nossa vida, né? Para consumir coisas, é a palavra de Deus que nos diretriza. Como ter um casamento santo, é a palavra de Deus que nos... Como educar filhos, é a palavra de Deus que nos orienta. Então, tudo para nossa vida, a palavra de Deus nos dá diretrizes. Então, nós não podemos rejeitar isso, né? Nós não podemos negligenciar isso. É como se no meio do... Vocês já ouviram, né, a parábolazinha do joio e do trigo, né? Eu nunca preguei sobre aquilo, mas estava até falando com o Jussan ontem. Eu lembrei que eu nunca preguei sobre aquilo. Mas enfim, joio e do trigo. É como se no meio do reino tivesse um intruso, ou então se no meio do reino tivesse alguém com a roupa desapropriada, né? Tá todo mundo de branco, aí você que é o diferentão tá de vermelho. É isso. Natal. É como se você tivesse... É mais ou menos isso que acontece quando você negligencia os princípios bíblicos, né? Você quer se enfiar de qualquer jeito na festa sem ter sido convidado. Você quer se enfiar de qualquer jeito na festa, pegando fazendo algumas imitações, né? Você já ouviu falar que uma pessoa só imita o Silvio Santos e o resto tudo imita a pessoa que imita o Silvio Santos, né? Uma pessoa só é cristã dentro da igreja e o resto todo mundo imita aquela pessoa que é cristã. E a gente não quer isso, gente. A gente não quer ser pessoas que influenciam outras pessoas a serem iguais às pessoas que imitam as outras pessoas, né? A gente já tem um referencial, né? A gente já tem um ponto, a gente já tem um norte, a gente já tem um rei nesse reino, que é Cristo, que é Jesus, né?
Nós não precisamos de outras referências que seja superior a Jesus ou que seja comparado a Jesus. Nós só precisamos de Jesus, unicamente, né? E no fim das contas, gente, explicar o reino, explicar o que o reino significa para nós é muito mais simples do que realmente vivê-lo. Explicar o reino para alguém ou para nós mesmos é como se a gente chegasse aqui e falasse, ó, Jesus morreu por certas pessoas, eu me incluo nessas pessoas que Jesus morreu, eu já estou vivendo parte do que eu vou viver na eternidade com ele. Simples, matei, né? Agora, prática, né? Viver isso é um pouco mais difícil, né? Porque... E por que é difícil, Jonathan? Exatamente por essa série de coisas que eu listei, né? Pela vida que nós temos aqui, pela tendência de juntar tesouros aqui. E uma coisa que eu observo muito, eu sou muito observador, né? Observo muito nas pessoas é que nós somos pessoas tão acostumadas a ver resultados, né? Nós queremos resultado, não importa como, não importa o processo, não importa como isso vai chegar. Nós queremos resultados. Que quando a gente não vê resultado acontecendo, quando a gente não vê as coisas palpáveis acontecendo, a gente fica desesperado. Essa é a palavra, desesperado. É uma desesperança total. Você não vê as coisas dando frutos, as coisas acontecendo na sua vida, você se desespera. Você já disse que o seu mundo acabou, tudo está errado, e nada tá certo, e que por que essas coisas acontecem com você. E aí é onde mora o pecado, né? Você acha que você é o centro do universo, você é a última bolacha do pacote, né? Então, no fim das contas, explicar o reino para as pessoas é fácil. Agora, difícil é quando a gente tenta aplicá-lo na nossa vida, tenta vivê-lo da maneira correta. Versículo 28 e 29, Cris. Vocês já ouviram aquela musiquinha do Fernandinho? Que ele fala fogo consumidor? Sim. Já ouviu, Marcos? Fogo consumidor, vem arder em nós. Tá? O que o Fernandinho tá pedindo naquela música é que Deus mande ele pro inferno. Tá? É exatamente isso que o Fernandinho tá falando. Fogo consumidor, vem arder em nós. Porque ele pegou esse fogo consumidor desse versículo, né? Nosso Deus é fogo consumidor, né? E o que esse versículo está dizendo? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Por que a gente deve temer o Senhor? Porque Ele queima, ou seja, Ele manda pessoas para o inferno, sabe? E eu não imagino um fogo me agradando. A gente tá aqui num calor só, apenas um calor, e a gente já tá morrendo aqui, e se desligar esse ventilador, todo mundo vai embora. Então como é que alguém pode desejar que o fogo consuma ele? Como é que alguém possa desejar que um fogo te consuma? Hoje eu acordei com aquela vontade de ser consumido por um fogo. Sabe, tem uma lava, zona de fogo assim, eu vou cair lá dentro do fogo, né? E a gente precisa temer o Senhor, gente. E é legal falar disso, porque temer o Senhor é literalmente ter medo dele, né? Mas esse ter medo dele, gente, ele é uma das coisas que se encaixam em tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente ama Jesus. Você várias vezes temeu aquilo que você amou, e nem por isso você deixou de amar, né? Às vezes você teve medo do seu pai quando seu pai fez cara feia para você, ou da sua mãe, e você deixou de amar ele por esse motivo, né? Muitas vezes você temeu o professor chato que você teve, e nem por isso você deixou de amar ele, porque ele era muito legal e ele te ensinava bem. Então o temor de Deus, ele esse temor que nós temos a Deus é pelo poder que ele tem, é por tudo que ele pode fazer.
Porque a gente tem a mania de imaginar o Jesus Papai Noel, eu gosto de usar esse termo, né? Jesus Papai Noel, que é o Jesus que só tem poder para coisas boas. Só tem poder para manifestar bondade em nós. Porque quando as coisas ruins acontecem conosco, é o diabo. Né? Quando eu fico desempregado, foi o diabo que tirou meu emprego. Mas quando eu arrumo um emprego, foi Deus que me deu um emprego. E não, gente, não é assim que funcionam as coisas, né? Eu já falei pra vocês que o diabo, ele é o cachorro bravo acorrentado, né? Sabe aquele cuidado com o cão, aquela plaquinha, né? Cuidado com o cão, ele tá preso lá. Ele só vai sair de lá se você abrir a porta, né? Se você for lá e cutucar ele vai mexer com você. Mas senão ele não tem poder nenhum. E ele só vai sair de lá, no caso do diabo, como ele está preso a uma coleira, que é Jesus que prende ele, se Jesus soltar ele. Mas o diabo não tem poder nenhum sobre nossas vidas, né? Quando você lê na sua Bíbliazinha bonitinha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é literalmente nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está condenado a nada, nem aos poderes do diabo. Você não está sujeito a nada, nem aos poderes do diabo na sua vida. Então nenhuma condenação há sobre você. E qual é a principal característica do diabo? Condenar pessoas, né? Apontar para as pessoas, né? Fazer maldades com pessoas. Então nenhuma condenação há sobre nós. Então, concluindo essa mensagem sobre o reino, essa conversa sobre o reino, a gente entende que no final das contas, o que deve ser preservado são as coisas eternas, né? São as coisas que aqui vão acabar, né? E por que, gente, que é legal a gente sermos pessoas desapegadas, né? Sermos pessoas que tá bom se hoje for só arroz e feijão, e tá bom se hoje for só arroz, e tá bom se amanhã for carne assada. Tá ótimo. Eu me alimentando e vivendo é o que importa. Porque no fim das contas, gente, não é isso que vai... Não é isso que é o mais importante. Não é isso que vai nos nutrir, que vai nos manter vivos. Não é isso que vai nos manter em Cristo. O que vai nos manter em Cristo é o amor, é a perseverança, é a graça, é a união, é o estar juntos, é o ajudar o seu amiguinho quando ele estiver fraco, é orar pelo seu amiguinho quando ele não tiver forças para orar, e é caminhar junto, para que um dia a gente chegue na perfeição e que a gente possa 100% usufruir do reino que Deus já preparou para nós. Amém?